Mais um episódio do Pod Mãe. Hoje muito especial, com uma convidada, né, Rô, que vai falar sobre introdução alimentar, método BLW, a Daniele Andrade, que é nutricionista infantil. Prazer que você está aqui com a gente, muito obrigada. Obrigada, meninas, pelo convite, prazer estar por aqui. Oi, pessoal. Dani, a gente quer começar já com uma pergunta. BLW, o que significa? É muito bonito, mas conta pra gente. Qual é, né, a tradução aí da sigla, né, efetivamente, e o que traz para a criança? É o Baby Led Weaning. Se a gente falar assim em inglês, que raio de palavra é essa? Mas é o desmame guiado pelo bebê. Tá. Ou seja, a gente vai dar autonomia para o bebê comer quanto ele precisa, da forma que ele precisa. Quando começa o BLW? Na introdução alimentar, a partir dos 6 meses, com os sinais de prontidão do bebê também. Quais são esses sinais? Não é só o bebê ter Vamos 6 lá. meses, desde o começo. O bebê tem 6 meses de idade corrigida e cronológica. Então, bebês prematuros, a gente sempre ajusta essa idade para eles começarem a comer. Sentar com o mínimo de apoio. Então, bebezinho que tomba, que vai para trás, que vai para frente, ele não está pronto para comer. Ter interesse na comida, então ele vê a gente comendo, ele começa a mastigar, ele começa a mexer a boquinha imitando a gente. Não quer dizer que ele está com vontade, ele só está nos imitando. E diminuir o sinal de protusão de língua, que é a linguinha de cobra, de ficar colocando a linguinha para fora. Tá? Esse sinal, enquanto o bebê está colocando a linguinha para fora, tem muita mãe que fala assim, meu bebê empurra a comida. Eu vou dar comida para ele, ele empurra a comida. Não é que ele empurra a comida, ele não está pronto para comer ainda. Quando esse movimento da linguinha é um sinal que ele aceita receber a comida. Então, é um sinal do corpinho dele. Tem crianças que atrasam, por exemplo, isso? Tipo, fez 6 meses e ainda não tá pronto. Perfeitamente Funciona. esperado. E é esperado. E é esperado. São, na verdade, verdadeiríssimas. São poucos os bebês que com 6 meses, 0 horas do dia que fez 6 meses, estão prontos exatamente. É muito uma ansiedade da mãe, né? E aí você continua com o leite? É isso? O leite materno ou a fórmula. Ou a fórmula, enfim. Continua sendo o principal alimento desse bebê até 1 aninho. Tá. E se atrasar essa introdução, entre aspas, não tem problema. Porque a gente está respeitando os sinais de prontidão dele. Então a gente vai... É que nem bebê que a gente fala 40 semanas para nascer. Tem bebê que nasce com 38, tem bebê que nasce com 41. Isso. E todos eles estão dentro do esperado. Mesma coisa na introdução. Né? Tem bebês que com 6 meses e 2 dias. Tem bebês com 6 meses e 20 dias e tudo certo também. A gente mantém o TT e tá tudo certo. E tudo bem se for 8 meses? Geralmente, se for bebê prematuro. Tá. Dificilmente um bebê, né, que Demora nasceu... tanto. Geralmente são dias, poucas semanas. Tá bom. A não ser que seja ou um bebê prematuro ou um bebê neurotípico. Então, por exemplo, um bebê que tenha TEA, que tenha T21, né, seja síndrome de Down, por exemplo, ele pode ter um atraso também, mas aí é de desenvolvimento dele. Tá, e como é que eu começo a apresentar os alimentos? Existem alimentos específicos que eu já posso apresentar, ou alguns são proibidos por conta da falta de dentição, da falta de habilidade dele no mastigar. Tem isso também no começo? Tem. Na verdade, assim, hoje a gente não usa mais a introdução alimentar como um momento para o bebê comer. A gente mudou essa definição para um momento para o bebê conhecer os alimentos. Então, ele não precisa mais ter dente. Né? A gente fala, ele precisa ter dente para mastigar. Não. Quem já tomou uma mordida de neném... No peito, inclusive. No peito, inclusive, exatamente. Sabe que dói muito. Né? Então, o neném, eles têm a força na gengiva, o dentinho está embaixo da gengiva para eles mastigarem. Tá? Mas para a gente apresentar esses alimentos para eles, a gente pensa nos cortes seguros, corte e textura seguros, para eles terem esse momento de autonomia. De um modo geral, os alimentos sempre em palitinhos, para o bebê conseguir pegar. Geralmente, porque ele ainda não tem o pinça, né? A pinça, que é depois dos 9 meses, tá? De desenvolvimento. Então, geralmente, palitinho de 1 dedo de comprimento, do nosso dedo em média, para o bebê conseguir segurar. Tá. Né? Como ele pega, ele parece um Playmobil, ele pega tudo com a mãozinha fechada. Então, cenourinha, assim. Um pedacinho, exato. Pepino. Tudo assim. Isso os alimentos de modo geral. Alimentos arredondados, então tomate cereja, ovo de codorna, uva, eles têm alto risco de engasgo porque são arredondados. Isso. Aí a gente corta no sentido de comprimento desses alimentos para não ter esse risco de engasgo. Tá. No começo da introdução, como eles ainda não fazem a pinça, são alimentos mais difíceis para eles pegarem.
Nós, cuidadores, a gente pode ajudar. Não quer dizer que a criança só vai comer com a mão, né? Isso é uma dúvida, assim, que todo mundo fala do BLW. Mas só vai comer com a mão. Gente, não, a gente pode ajudar. A gente pode ajudar desde que a gente respeite esse neném. Ele vai dar os sinais, enfiando a comida na boca dele, enfiando a colher ou enfiando goela abaixo, que é pior. Sim. Eu tenho 34 anos e ainda como com as mãos, tá? Algumas coisas. Sim. Você não come uma pizza com a mão? Claro, eu adoro. Um monte de coisa. A uva, o ovo de codorna, tomate cereja, tudo que você falou eu como com a mão. E pra gente é normal. Cenoura baby, como com a mão. Não é? Em especial, coisas que a gente tá num barzinho, por exemplo, a gente vai comer com a mão e ninguém fala nada. Né? Então não tem problema o bebê comer com as mãos também. Ele precisa ter essa desensibilização, na verdade, esse contato com os alimentos, contato com diferentes texturas, diferentes sabores, para ele conhecer o que é comida. E aí, voltando para aquela frase que eu falei, que hoje o bebê, ele não come, a introdução alimentar não é sobre ele comer, mas sobre ele conhecer os alimentos. Quanto mais familiarizado ele tiver, quanto mais opções ele tiver, mais ele vai aceitar comer. O quanto ele precisa e o quanto ele precisa, no momento que ele estiver pronto. Né? Então, a gente usa aí a introdução alimentar para ensinar o bebê. Para ele brincar, para ele mexer, vai ter comida até na parede, na orelha, dentro do nariz, menos na boca do bebê. E é esperado nesse começo, tá? E depois que ele começar a comer de verdade, aí a vida segue dele e aí ele vai fazer essa transição, que é o BLW, né? Que é o desmame guiado pelo bebê no momento dele. Que ele vai deixar de mamar ou vai mamar menos e vai passar a comer conforme ele precisa. E como que eu faço, por exemplo, no arroz, feijão, grãos, coisas mais pequeninas? Eu vi, geralmente faz bolinho, faz um amassadinho. Grãos, é mais fácil fazer bolinho ou em formato de hamburguinho. Então, aquele arroz Unidos Venceremos, aquele arroz bem papinha, é mais fácil só para dar uma moldada. Tá? Feijão, lentilha, né? Leguminosas de modo geral, a gente pode fazer hamburguinho. Então, só amassa bem, tira o caldinho para oferecer. Ou oferece até no próprio copinho. Um copinho de cachaça, aqueles copinhos de shot, a gente coloca o caldinho com os grãos e oferece para o bebê puxar no copinho. Tá. É super bonitinho. Eles tomam assim como se eles já fizessem isso a vida inteira. É bonitinho de ver. Olha, que legal. E uma coisa que é muito legal, que a gente fala assim, a gente não pode ajudar nunca a criança. Pode. E como que a gente pode ajudar? Hoje a gente tem o que a gente chama de colher de treinamento. É uma colherzinha que a gente pode amassar os alimentos. O alimento gruda nessa colher e eu, cuidadora, me sinto segura porque eu estou oferecendo uma colher. Só que eu dou autonomia para o bebê segurar a colher e comer como ele quer. Então, eu fiz um amassadinho ali de banana, por exemplo. O neném, ele vai comer essa banana do jeito que ele quiser, com a minha colher. Então, eu fico meio ativa, meio passiva nessa situação, mas eu dou essa autonomia para o bebê também. Então, ele já usa um talherzinho, come, explora esse alimento do jeito que ele precisa e o cuidador fica mais seguro nossa, eu tenho que alimentar o meu bebê. Então, e quanto que isso faz diferença, Dani, na vida da criança depois? Porque eu vejo, por exemplo, os amiguinhos do Gabi, quando vão para minha casa, a mãe sempre faz várias recomendações. Meu filho não come isso, meu filho não come aquilo, meu filho não come isso, nada. Geralmente, 90% das crianças têm restrições alimentares severas, assim. O Gabi, graças a Deus, na época eu não estava trabalhando, então eu tinha um tempo muito disponível para fazer toda a introdução. E eu fiquei também a louca pesquisando coisas sobre introdução alimentar. Fiz boa parte BLW e fiz uma parte também introdução normal. Então ele não comia papinha, mas ele comia comida normal. Eu nunca dei papinha batida, nada disso. Era comida normal, porque a própria pediatra falou, ele vai comer normal. E aí hoje o Gabi come tudo, absolutamente tudo. E ele é uma criança muito forte, grande, até o maior quase da turma e tudo. E nunca ficou doente, nunca tomou uma injeção, nunca foi... Enfim, tem uma saúde muito boa. E esse método, ele realmente, no futuro, ele garante que a criança tenha muito menos restrições alimentares? Com certeza. Todas as crianças, absolutamente todas, passarão por fases de recusa e seletividade na vida. Todas, não tem nenhuma exceção. Mas o nosso comportamento frente a essa recusa ou aceitação vai intensificar essa recusa ou aceitação. Quanto mais autonomia a gente der para esse bebê, menores serão as recusas dele no futuro. Tá? Uma frase que eu sempre falo em atendimento em consultório. Porque ele aprende a experimentar de alguma forma. Exato.
Exato. Ele já, isso já introduz no cérebro dele, mesmo que O pequenininho. gosto também. O ele gosto que muda, a textura que muda, né? Se a gente pensar numa cenoura, se a gente fizer diferentes tipos de cenoura, cenoura cozida, grelhada, assada, refogada, todas elas têm sabor diferente. Sim. Tem textura diferente. Isso que o bebê precisa conhecer também, né? Então, depois dos 2 aninhos, se a gente colocar uma cenoura ralada, se ele já tiver tido aquele prévio contato, ele vai achar normal. Ou talvez ele até não coma, mas ele tolere no prato dele naquele momento. Porque tem muitas crianças que nem elas toleram no prato. Né? Tipo, de não coloca no meu prato que começa o choro, começa o estresse também. E uma frase que eu sempre falo de consultório: bebês que passam comigo, né, como eu atendo bebês e crianças, bebês que passam comigo em introdução alimentar, eles voltam na fase de seletividade, na fase depois dos 2 aninhos, mas com micros ajustes. Ah, tá. É mais fácil. É mais fácil, né? Porque é um ajuste ou outro de expectativa, de realidade, de demanda que a gente precisa fazer, diferente de uma criança que chega para mim com 2, 3 aninhos. O tempo de consulta, o tempo de ajustes dessa criança é muito maior. Porque a introdução alimentar foi forçada, foi liquidificada, teve aquela colher Eu ia perseguidora. te perguntar, quais são os principais Colher erros? perseguidora, eu odiava isso Nossa, também. me conta os principais erros. que Você as falou minhas alguns filhas- agora. Colher É isso, colher perseguidora. A colher perseguidora. Você fazia, a criança- não? Não, Você, elas não, é que elas Você comiam. recebeu... Elas comiam bem. Ah, tá. Não, mas eu odiava ver. Assim, porque tá. você tem amigos, tá, precisa comer, o aviãozinho, não sei o quê, o trem. Eu falo, nossa, vai bater, né? As minhas não, as minhas nunca tiveram problema. Eu tinha até uma colher que era dosadora, acho o nome, eu não lembro mais. Que ela ia chupando e saindo a papinha. Sim. Nossa, ela comia a colher. A colher. Eu falava, filha, não, a colher não pode comer. Essa você só brinca. Essa sim. é diferente. Mas os principais erros: insistir para a criança comer. Então, assim, ele tem que comer. Ou contar o número de colheradas. Isso, infelizmente, a gente tem muitos profissionais que ainda falam, são X gramas ou Isso, Y colheres. Cara, não dá pra gente contar colheradas. Né? Por quê? A gente não sabe o quanto de fome tem aquela criança. E um exemplo que eu dou sempre para mães que amamentam. No peito não tem conta-gotas. Você não sabe. Por mais que É você um faça... sentimento o quanto ele mamou. Na Você boa. não sabe, mas você não sabe quantos não ml. Sabe. Você não sabe. É mentira. Quem fala que sabe é mentira. Não tem como. Você pode até fazer uma extração, né? Oferecer pro neném num copinho, tal, X ml. Mas você não sabe quanto que ele mama no seu peito. Isso não tem como. E é a mesma coisa com a comida. Não tem como você saber o quanto ele precisa naquele momento. Então, contar colheradas. Primeira cilada, assim, absurda que muitos pais ainda fazem. Insistir para a criança comer. Outro sinal absurdo. E outras coisas importantes. Esquecer que o peito ou a fórmula continua sendo o principal alimento até 1 aninho. E aí, para ele comer, deixa com fome para ele comer. Criança com fome não vai comer. Né? O que mata a fome é o TT. Sim. E uma coisa que acontecia comigo, ele dava a fruta ou o almoço, e aí ele vinha pro peito depois. Porque ele sempre queria dar uma bicada no peito pós-refeição. E eu falava, gente, mas será que não matou a fome? Não é, é porque o peito é muito mais que uma refeição. Aconchego, É o aconchego, é o carinho, acolhimento. Eu amamentei quase 2 anos, o Gabi. Maravilhosa. E aí, isso também fez muita diferença na introdução alimentar, porque era mais leve o negócio. Ele não tinha que comer tudo, porque tá bom, tinha o peito depois. E tudo bem, é assim mesmo. É assim mesmo. Peito, até os 18 anos, se a criança se estiver bom pra dupla, tá beleza. Eu falo, Que aí. assim, até antes de entrar na faculdade, né? Porque vai pra faculdade, vai pras festas. Não, com TT. quando perto de 2 eu já tava num desespero, porque ele já tava muito grande, já falava, já andava. Tudo bem, tem mães que ficam até mais, mas aí já tava me fazendo mal. E aí eu fiz um desmame ali e tal, com acolhimento, deixei ele chorar no meu peito, ele chorava, mas eu acolhia e tal, dei água. Você acredita que até hoje tem uma coisa lá em casa? Ele tem a lembrança, olha como marca, Rô. Eu tirei o peito, eu levava um copo de água, eu vi uma vez uma moça falando isso na internet e funcionou lá em casa. Eu levava um copo de água pro lado da cama, a minha cama sempre fez cama compartilhada, e aí ele mamava e dormia. Aí na hora de dormir, pra tirar esse peito, eu comecei a oferecer a água. Até hoje, antes de dormir, ele vai lá buscar água, deixa o copo e vê, porque ele tem essa lembrança do antes de dormir da água. Eu acho que vira até uma eu tirei. necessidade, né, de tomar água. Entendeu? É um E aí carinho. ele foi, aí virou. uma Ele vira memória. aconchego. E aí ele chorou, é claro, na primeira semana até eu tirar o peito, mas era acolhendo, dormindo, e agora ele tem a lembrança da água até hoje, do copo da água. Então foi uma coisa que aconteceu no meu desmame, mas que ele já comia bem, já era 2 anos, já era tudo, né?
Mas enfim. E aí, né, falando do peito, o peito nunca vai ser vilão. Nunca, tá? Independente se a criança tenha 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Ele nunca vai ser vilão em relação à alimentação. Ou seja, o bebê nunca vai deixar de mamar, deixar de comer para mamar. A não ser que ele esteja doente, né? A não ser que ele esteja em adaptação escolar, em situações pontuais. Mas, de modo geral, peito é uma coisa, comida é outra. E tudo bem a criança comer pouco, entre aspas, porque ela vai comer sempre o quanto ela precisa, e compensar no seu peito. Tudo bem, sempre, tá? Diferente da fórmula. A fórmula, ela é até 1 aninho. A orientação de uso de fórmula é até 1 ano. Depois de 1 ano, a criança não deve fazer a troca de comida pela fórmula. Porque a fórmula aumenta a seletividade alimentar depois dos 2 anos. Olha. Recusa e seletividade. Sim, porque aí fica mais fácil mamar. E ela... É mais fácil. Não, e é mais fácil. É muito pra mais você fácil. brincar tudo, você mama, acabou. Acabou o problema. A comida você tem que mastigar. Mas aí dá trabalho, entra cansa. o papel da mãe, porque a mãe também, na hora de, é muito mais fácil eu só bater um É negócio mais ali do que eu fácil. fazer a comida. É mais E do que eu fácil, deixar sim. sujar tudo. Sim, E do que... sim. E quanto que os pais têm que estar envolvidos e dispostos realmente pra Muito. isso? Muito, né? Muito. Quanto mais, melhor. E assim, o pai, a mãe, a avó, todos mundo. os Sim, cuidadores. toda a Não rede, dá pra né? gente colocar só Só a na mãe. mãe. E assim, criança de peito e criança de fórmula precisa tem a mesma necessidade de alimentação, de cuidado. Então, hoje em dia, os pais trabalham, os pais saem cedo de casa, a criança faz todas as refeições na creche, na escolinha. Se a gente tiver 3 refeições na semana, em família, a gente já reduz também seletividade alimentar depois dos 2 anos. Isso, assim, são estudos Olha, isso é realmente que legal. mostram 3 E refeições. a criança pode seguir com essa seletividade até quanto tempo? De forma normal, até uns 5, 6 anos. Tá. Tá? Depois disso, não é uma seletividade tão saudável, se assim a gente pode dizer. Né? Entendi. Tem- Fica já ruim não é para o exato. desenvolvimento. É né, da patológico. criança. Tá. E assim, a gente não olha uma refeição apenas do neném ou da criança. A gente vai olhar a semana dessa criança. Então, hoje ela não comeu no café da manhã. Então, tudo bem, mas como que foram os outros dias? Como que foram as outras refeições? Se a gente só olhar uma refeição, a gente fala que a criança nunca come. Sim. Mas se a gente analisar a semana como um todo, como que tá? Ela tá há dias sem comer. Ou foi ontem, porque ontem a gente teve uma festa junina, chegou tarde em casa, tal, beleza. São coisas diferentes, tá? Então a gente sempre analisa a semana da criança para falar se ela está em recusa ou não. Não só um momento Mais pontual. um todo do que só uma ou não. Com certeza. E também isso deve servir para também você, eu não preciso ser 100% saudável, vai. Eu tenho aquela história do doce até os 2 anos, que eu acho que é importante evitar, né? Exato. Eu acho. A gente fala, né, os doces até os 2 anos e os industrializados no sentido de embutidos, de fritura, pelo menos até os 4 anos. Tá. Se conseguir segurar, não quer dizer... E assim, fez 2 anos, pode comer açúcar? Pode. Mas moderadamente. Não precisa. Né? Nem tudo que pode nos convém. Então, Sim. a mesma coisa para criança. Sim, ela passou sim. 2 anos sem comer açúcar. Não é porque na festa de 2 anos que ela precisa comer brigadeiro, bolo, enfim, não. Deixa para um momento pontual. Né? Dá para... Deixa no momento que anda, né? Eu segurei bem até, começar em aniversário. O Gabi até hoje tem 8, não toma refrigerante. por exemplo. Começou em aniversário, ótimo. começou a pegar as coisas da mesa e tal. Aí ficou um pouco mais difícil. E outra, não tem festa todo dia. Não Isso. tem. não Então, tem. é uma situação uma coisa pontual. também. Eu não tinha em casa refrigerante, eu não tinha em casa eu não tenho biscoito refrigerante recheado, eu não tinha em casa um monte de coisa. Só que aí eu casei de novo e agora o novo marido, ele gosta de algumas coisas, ele compra. Então eu não deixo acessível ao Gabi. Tá lá no armário, escondido, porque ele já entendeu. Porque quando ficava acessível, o Gabi ia lá toda hora. E aí virou um problema pra mim, realmente, o doce. Ele queria comer toda hora. E aí agora eu conversei, doce é final de semana. Isso, É uma em casa é exceção, assim também. entendeu? Em 1, em 2 refeições no máximo. Porque senão vira um vício. É vício. o Ele açúcar começou a é guardar na gaveta, escondia. E aí eu fui ver a gaveta cheia de doce. E aí começou a ter um problema, entendeu? Porque realmente tem uma... Quando é que a criança tem uma cognição que ela consegue perceber... Ela se vicia, assim como o adulto? O doce é estimulante. Né? A gente falar de vício é meio pejorativo no sentido negativo da palavra, mas ele é estimulante. E quanto mais a gente come, mais a gente quer. É essa a ligação. Não quer dizer que a criança é viciada do tipo, preciso disso, senão eu não vivo. Tá? É nesse sentido de estímulo. Quanto mais ela come, mais ela vai querer. Que nem comidas hiperpalatáveis. Então, industrializados, comidas congeladas. Quanto mais a gente come, nós adultos também, Sim, sim. mais a gente procura.
né? Então, é a mesma coisa com a criança. Quanto mais a gente conseguir evitar de oferecer, não quer dizer que a gente vai colocar a criança numa bolha. Mas nesses 2 primeiros anos, ou até os 4, né? Pensando nos embutidos, melhor é para a vida inteira dessa criança. E você consegue controlar mais fácil no futuro, né? Eu vejo isso. Eu controlo bem tudo em casa. É bem difícil ali a alimentação. Então, elas comem tudo certinho, tudo é arroz integral, é macarrão integral, porque minha filha mais nova é mais gordinha, tipo ipsiliter eu. E a minha mais velha tem o diabetes ali no limítrofe. Então, assim, esquece, não podem nada, entendeu? Hoje elas aceitam bem, assim. Então, é tudo muito arrumadinho e racionado, de fato, entendeu? E é aquela história de como tudo que deixar. Tudo que é proibido é mais gostoso. Sim. E se a gente fizer isso com a criança, vai achar uma forma de pegar o doce escondido e enfiar no armário, enfiar na gaveta. A hora que alguém não ver, eu vou ali e vou pegar. Então é melhor combinar. Combinar, com certeza. Conscientizar, explicar também para essa criança que já entende, no caso, 8 anos, que faz mal. Realmente. Isso. E assim, a gente não precisa demonizar o alimento, sabe? Faz super mal, vai te engordar, vai te dar... Posso contar rapidinho? Meu filho não quer mais comer miojo e não quer mais comer salsicha. É ótimo. Ainda bem. Mas foi porque ele viu um vídeo no YouTube que mostrou tudo que tinha na salsicha e como era feito o miojo, como era feito salsicha. Ele não suporta, mas não quer mais ver e tal. Também é ruim. Eu tava no hotel com ele, tinha um enroladinho de salsicha. E aí ele tava morrendo de vontade de comer. Falei, amor, pode comer. Uma vez, né? Em casa a gente não come. Isso, não é uma coisa que não vai é uma coisa que você vai ter. Come uma vez ou outra. Aí ele, tá, foi lá e pegou e comeu. Mas aí foi na festa junina agora, hot dog, não quis. Tá bom, você quer um pastel, você quer outra coisa? Não tem problema. Mas também essa coisa da demonização do alimento não é um alimento que vai te fazer ficar com câncer. Sim. Porque você comeu uma vez. Exatamente. E isso a gente precisa conversar muito com a criança, né? Não é proibir falar que faz mal. Às vezes a gente fala que faz mal, filha, tá vendo? Você comeu, ficou com dorzinha de barriga, você não dormiu excesso. Bem. Exato, né? Explicar causa e efeito. Agora, não falar assim, tá vendo? Se você comer isso aqui, você não vai arrumar namorado. Tem mães que ter câncer, ou sei lá. Tem mães que já agem assim, né, demonizando absurdamente. A gente não precisa fazer isso com a criança. E aí é a questão do equilíbrio. Como que tá a alimentação? Até porque a criança vai trazer isso pro benefício dela, quando ela não quiser comer uma alface, tô inventando aqui, ou um brócolis. Ela vai falar, também não quero por conta disso. Você Exatamente. não pode, né, dar arma, né? Exatamente. E a comida não deve ser moeda de troca. Sim. Isso é importante. Isso independente da idade, né? Que a gente até estava falando dos erros de introdução alimentar. Isso também é um erro. Se comer tudo, ganha tal coisa. Ganha a sobremesa. Se comer bem, se raspar o prato, a gente vai ao shopping. Por que fazer causa e efeito em relação à comida? A criança, de novo, vai comer o quanto ela precisa, da forma que ela precisa. Ir ao shopping, ganhar um doce, é uma consequência de qualquer situação. E não, você tirou 10 na prova, você ganha tal coisa. Não é sobre isso. Né? Mas mostrar para a criança, olha, então hoje é aniversário da vovó. No aniversário da vovó vai ter um bolo que a gente vai comer de sobremesa. Tudo bem? É a situação que vai estar a família inteira reunida, que todo mundo vai comer aquele bolo, que vai dividir aquele momento. Diferente do, se você comer todo esse prato aqui de brócolis, você ganha um doce. Conseguem ver o peso que é diferente? E isso a gente traz com a gente, né? Eu sempre comento sobre isso. Geração aí anos 70, anos 80, hoje adultas, nós somos as pessoas com mais dificuldades alimentares que temos no mundo até. Por quê? Nós fomos da geração forçadas a comer. Sim. Com chinelo na mesa. Sim. Se não comer, não sai da mesa. Se não comer, apanha. Se não comer, não vai pra casa da avó. E você laceia estômago, é isso, né? Também. Você acaba tendo necessidades que o seu corpo não pediu. Não pediu, exatamente. Meu pai sempre falava isso, deixa comer o quanto quer, porque assim, criança é igual animal, né? Assim, é um animal. Então, vai comer o que tiver fome, não vai comer por gula. Não tem esse sentimento da gula ainda. E, como o corpinho deles fala muito, se um dia comer a mais, vai ter o equilíbrio. Sim, não é por gula, né? Mas comeu a mais porque precisou, porque estava gostoso, porque estava num momento diferente. Beleza, o corpinho deles vai entender que tipo, não vai jantar, por exemplo. Exatamente, exatamente. E pode acontecer isso. Eu falei com a minha filha, ela comeu bastante ontem. Eu perguntei, porque ela já tem 9 anos, né? E ela tá acima do peso, bastante. Aí eu falei pra ela falou assim: nossa, eu não tô passando bem. Eu falei assim: talvez você tenha comido bastante, né? Aí ela falou assim: eu acho, mas eu não vou jantar, mãe. Não tem necessidade. Eu falei: eu também acho que não tem necessidade. E não tinha. Sim. De fato, e eu não acho tinha. que é isso, porque a nossa geração, como você falou, a gente criou isso também. Agora eu mereço um docinho, porque eu tive uma semana
tão ruim. É. Aí eu vou comer meu pudim, eu vou comer a mesma coisa com bebida alcoólica. Ah, vou tomar uma cerveja, vou tomar meu vinho, porque eu mereço. É aquela história da troca. Ou aquela coisa, eu tô nervosa, tudo bem eu comer um brigadeiro. Hã? Exato. Será que vai passar o seu Claro que nervosismo? não, claro que Qual que é a causa desse nervosismo? Isso a gente pode com ensinar. certeza não é o brigadeiro. Não é a falta do brigadeiro. Não é a falta, isso. Então, né? Mas isso a gente foi condicionado na infância já. Exatamente. A ver como... E sabe uma coisa que é muito engraçada, gente? Há muitos anos eu trabalho home. Desde antes da pandemia. Então, antes do BLW, enfim, eu já trabalhava home, fazia atendimentos online, enfim. E eu sou nutricomportamental também. Então, a gente lida com essa parte do nosso comportamento frente ao alimento. E uma vez eu fui assistir uma palestra e levei minha mãe. Falei, mãe, você não tá fazendo nada? Vem aqui comigo. Ela tava em casa, assim. A gente foi assistir uma palestra de uma nutricionista. Pode falar palavrão? Pode. Pica da nutrição. E aí ela foi, e essa nutricionista falando assim, olha, a gente come o quanto a gente precisa, como que você vai comer o doce, você não precisa comer o doce inteiro de uma vez, você pode saborear, sente cada colherada, tal. Minha mãe me cutucou no meio da palestra e falou assim, você faz isso em casa, né? Eu falo, tá vendo? Eu faço e eu ensino isso. Minha mãe não entendia, porque, por exemplo, essa foi a história. Minha tia fazia uma mousse de chocolate que era só pra mim, no começo. E todo mundo me via comendo com um prazer, sabe? Eu me deliciava com cada colherada da mousse. E aí todo mundo começou a comer a mousse e não sobrava pra mim. Tipo, eu tinha que dividir com a família inteira no Natal. E eu tinha uma tacinha só. E aí todo mundo começou a comer assim, nossa, que delícia, que essa mousse é muito perfeita, é muito maravilhosa. E eu me contentava com uma tacinha. E a minha mãe, nossa, você faz muito isso, você come devagar, parece que você vai pra Nárnia enquanto você come. Falei, é isso, mãe, eu estou me deliciando pra eu saber o quanto eu preciso. Eu não preciso comer a travessa inteira de doce. Sim, Queria não é atravessa. isso que vai... mas não é isso que vai te Mas o satisfazer. problema disso é a sociedade que a gente vive, da correria, da falta de tempo. As pessoas não têm mais tempo para fazer uma refeição Com uma calma. hora com calma. Não tem. Não A gente tem. vai comer assim, ó. Porque isso, agora eu tô com o 10, celular 15 aqui, minutos. porque tem alguém me ligando, porque eu não presto atenção no que eu tô comendo. Inclusive, eu ia te perguntar isso. Muitas mães eu vejo em restaurantes e em casa com os tabletzinho, celularzinho ali na frente da refeição da criança, porque a criança só come Isso. se tiver o tablet ou o celular na frente. Quão prejudicial é isso? Totalmente. A gente, de novo, a criança, ela perde o sinal, a percepção de fome e saciedade. Isso. Ela tá totalmente distraída. E ela não consegue nem saber de fato o que ela gosta ou não. Porque tudo bem não gostar de alguma coisa, sim. sei lá, o paladar. Ela nem sabe o que ela tá Não sabe. comendo. O exemplo que eu dou sempre, a gente no cinema. Tá no trailer, já foi metade do pacote de pipoca. Não é que a gente tá com fome. A gente tá focada ali no filme, ou no trailer, enfim, e vai comendo. Quando você vê, já foi metade do pacote e você nem tchum. A pipoca tava murcha, tava salgada, tava qualquer coisa. E a gente continua comendo. A criança distraída, ela tá focada ali no desenho. Ela não tá focada na comida. Ela só abre a boca no automático e vem uma colherada. Uma colher perseguidora, de novo, enfiando na boquinha Sim. dessa criança. Né? Então, ela perde total essa percepção. E aí, não é a culpa da criança que só come com o celular. Alguém colocou esse celular pra essa criança. Sim, E lógico. como faz para tirar? Tem que tirar. Não, você pode fazendo assim de formas gradativas, mas tem que tirar. Formas de tirar. Ou a gente muda o celular para música. Não dá para desligar a televisão, então vira a criança para televisão. Deixa de costas. Muda a programação. Então, ao invés de deixar em desenho, coloca no jornal. Mas aí também não adianta o cuidador ficar olhando para televisão. Né? Sim. Coloca um programa aleatório ali só para programa ouvir. que é chato pra criança. E pro adulto também. Sim. Senão o adulto fica olhando e a criança não vê. Isso é uma forma. Diminuir o volume, outra forma. Música ajuda muito. Tem várias playlists no Spotify que é pra gente sentar e comer. E não são músicas de yoga, de meditação, não. São músicas gostosas para curtir em casa mesmo, com a criança. São as melhores formas. Legal. Vai ter choro? Infelizmente No vai. começo, sim. Mas a gente precisa acolher. Mas tudo é adaptação, né? Também E acolhimento. não tem jeito. Às vezes eles se adaptam mais rápido que a gente, né? São É mais... só ter paciência, né? Essa é a paciência que mais... paciência e tempo disponível para a criança, né? Exatamente. Porque não adianta nada missa de corpo presente. O pai tá ali, a criança tá ali comendo, o pai tá no celular. Não dá. Não adianta nada. Sentar, olhar para essa criança, conversar com ela é o mais importante. Eu não abro mão de jantar com as meninas, né? Então, assim, é claro que uma vez ou outra não dá. Aham. Não vou falar que é tudo perfeito, porque não é. Mas eu
Acho eu que esse prezo momento é pelo importante. jantar, assim, né? Em família, porque já fica o dia inteiro fora, não vê, não fala, não sabe e tal. Aí chega o meu marido com o celular. Então, assim, imagina, celular é completamente abolido na hora da janta. Aí, eu estou trabalhando. Você jura? Se eu pegar meu celular, eu vou ter um monte de coisa para trabalhar. Exatamente. Se elas pegarem o celular, hoje elas vão falar que elas têm um monte de lição também para fazer. Elas vão ter a desculpa. Se você. Chega. Se não pode ir, não pode ninguém. Acabou. Exatamente. Então, assim, é uma briga que eu tenho. Tudo bem que você está trabalhando, mas agora você não vai trabalhar. 15 minutinhos, 20 minutinhos não vai matar Acaba ninguém. de jantar e vai trabalhar. Exato. Tá tudo bem. Elas vão dormir, tá tudo certo. Mas no jantar eu não quero. E assim, simplesmente a gente estourou o nosso horário! Parabéns! O papo foi tão bom, Dani! Que maravilha, Dani! Que foi. Foi você. Obrigada. Eu quero que você dê suas redes sociais aí, fale sobre o seu trabalho, como é que as pessoas te encontram. Bom, Dani, do BLW Brasil App, @BLW Brasil App. Vocês baixam o aplicativo também, tanto Um pouquinho mais perto do microfone, Oi? só para as pessoas. Ih, é isso. tanto no Android quanto iPhone, a gente tem o aplicativo falando de introdução alimentar, de 6 meses a 2 anos. E a gente tem também o Garfinho App, que é a alimentação infantil de 2 anos a 7 anos. Tem muitas dicas de comportamento alimentar, tem muitas receitas, tem muitas atividades para a gente fazer com as crianças também. Dicas de introdução alimentar, como que corta, como que oferece, como que tempera. Tudo isso a gente tem no app. Legal. Que precisarem, a gente tá aí nas redes sociais, no Instagram, no app também. E Qual o seu Insta pessoal? Meu Nutri. Meu Nutri. Muito bom, Dani. Antes de encerrar, quero agradecer também o nosso patrocinador, Toy Mania. Inclusive, se você é pai e tá assistindo esse episódio, tem um presente para comprar de aniversário, um presente educativo, né, Rô? Exatamente. O Toy Mania entrega em todo o Brasil. É bem assim. E tem várias idades, né? Então, assim, sei lá, de 1 ano até os 12, 13, você consegue achar brinquedo lá. Que são brinquedos instrutivos, lida cognitivo. Eu acho que assim, é bacana e atende o Brasil inteiro. 15% de desconto na sua compra no site ou em qualquer aplicativo também da Toy Mania. Você pode ir lá, baixar e já ver. E é muito legal, gente, porque hoje eu vejo que meu filho, quando ele recebe os presentes da Toy, ele fica encantado e é aquele momento que sai da tela, que sai, né, da frente da televisão. E começa a se interessar, né, pelo brinquedo e aí, com certeza, na idade do Gabi já vai trazer algumas coisas até para a rotina da escola mesmo. Isso, até ciências, ele ganhou um negócio de sistema solar lá, que ele amou. Então a Toy Mania, gente, faz parte já da nossa vida e eu também espero que faça parte da sua. Não é isso, Rô? É isso aí. E tem a parte motora, enfim. Bom, Muito legal. entra na Toy Mania, isso. E resolvam o que vocês querem comprar. Obrigada, mais um episódio. Valeu, Dani. Obrigada, meninas. gente. Tchau, tchau. Beijo, já curte, segue aqui.